Primeira atração da noite. Chão de avião, chão de avião. Xande do Arrocha. Segunda atração da noite. Natanzinho. Natanael e Banda. Que diabo é isso? Terceira atração da noite. Tarcísio. Tarcísio da Acordeon. Tarcísio e Tadeu. Pra lá. Quarta atração da noite. João. João Gomes. João do Pandeiro. Que diabo é esse? Quinta atração da noite. Henrique. E Juliano. Henrique Vaqueiro. Pra lá, não conheço Pra ninguém. fechar a noite. Max. Mago Silvano. Maxwell da Sanfona. Só Segundo porqueira. dia, vem aí. Mano Batidão. Manuel e Elias. Que diabo é esse aí? A sensação do momento. Só porque não conheço na Vai banda. encerrar com chave de ouro. Vem aí ele. Gustavo. Gustavo Lima. Eu sabia que ia prestar. Gustavo e Damião. A dupla do momento. Quem diabo é Gustavo e Damião?